Jesus é bom, é maravilhoso. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Luiz falou um pouquinho já da mensagem, eu vi como uma confirmação de Deus. Amém? Glória a Porque eles Deus. estavam subsidiando. Glória a Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 28. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Versículo 4. E punham-se contra eles em caminho, em campo. Punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam o mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam os seus gatos e tendas. Vinha como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus da glória, nesse momento, meu Deus, concordando do Senhor com a oração do teu servo, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco através dos caminhos da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Deus. Pai, que eu diminua e que teu Espírito prevaleça, que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Pai, as pessoas que irão ouvir a palavra, meu Pai. Sou totalmente dependente de Ti, meu Deus, porque de Ti, ó Pai, vem as águas vivas, Senhor. De Ti vem o alimento para a nossa alma, Senhor. Tu és o nosso sustentador. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu já repreendo toda qualquer interferência ou espírito contrário à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Será que esse local com os teus anjos por dentro e por fora, meu Deus, e dá liberdade ao meu espírito para ministrar a tua palavra, meu Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e você diz amém. Amém. Você senta e dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus aqui em Juízes capítulo 6, o tema do texto, a epígrafe do texto fala: servidão sobre os midianitas. A palavra do Senhor começa dizendo aqui no versículo 1, falando sobre os filhos de Israel. Nós sabemos que os filhos de Israel, eles são a nação biológica, são parentes de Jesus, são geração de Davi, são o povo a qual Jesus veio primeiro para eles. Jesus disse: eu vim para os que eram meus. Quando Jesus falou isso, ele estava declarando que ele veio primeiro para Israel. Depois que Israel reconhecesse Jesus como Salvador, aí dali iria partir a ministração da palavra por todo mundo. Mas Israel rejeitou Jesus como Salvador, pelo menos a maioria deles rejeitaram. Alguns se converteram, mas a sua grande maioria não reconheceu Jesus como Salvador. E o que foi que aconteceu? Jesus anunciou a palavra para aquelas pessoas que não eram também do povo de Israel. Amém? A palavra do Senhor diz: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Tem alguém aqui que aceitou Jesus como Salvador? Diga amém. Amém. Pois você ganhou
você foi feito filho de Deus, simplesmente porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Irmãos, e aqui a palavra do Senhor nos fala que a nação escolhida, o povo de Israel, o povo de Deus, né? Aquele povo que o Senhor libertou do cativeiro ali, que eles estavam escravizados no Egito, sob o domínio de Faraó. O povo de Israel foi parar no Egito como? Eles foram parar no Egito por causa que houve uma grande fome e José foi vendido pelos seus irmãos. José foi para lá, foi usado por Deus, se tornou governador do Egito. E ali José, ele se tornou um governador, uma autoridade sobre todo o Egito. E o que aconteceu? Só quem estava acima dele era o Faraó. E com isso, a família de José foi habitar no Egito, também com seus descendentes. Foi assim que o povo de Israel foi parar no Egito. E quando eles estavam no Egito, esse Faraó que conhecia José morreu e se levantou um outro Faraó. E o que foi que aconteceu? Esse Faraó não conhecia José. Esse Faraó começou a oprimir o povo de Deus, começou a oprimir os israelitas com trabalho escravo, com trabalho forçado, forçando eles a fazerem tijolos, a trabalhar forçadamente ali no Egito. E ali o povo ficou escravo. Até que Deus levantou Moisés. E Moisés foi usado por Deus para ser o grande libertador do povo hebreu, do povo de Israel, da escravidão do Egito. E todos nós, acredito que a grande maioria conhece a história da libertação do povo israelita, quando eles foram libertados por Deus através de Moisés da escravidão do Egito. Deus mandou as pragas e ali o Faraó permitiu, por causa do Senhor nosso Deus, que o povo fosse embora. E assim, irmãos, Deus libertou o povo de Israel com forte. Deus operou milagres, sinais em meio ao deserto. Isso nos mostra que Deus não tem limitação. Os maiores milagres de Deus no Antigo Testamento foram no deserto. No deserto, Deus proveu tudo aquilo que eles precisavam. Tirou água da rocha para saciar a sede dos israelitas. Deus proveu uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite para dar direção ao povo. Deus sustentou o povo com maná que eles não conheciam. Deus providenciou tudo aquilo que eles precisavam. Quando o Faraó os perseguia, Deus abriu o mar para que eles pudessem passar a pé enxuto. E o caminho que Deus abre para mim e para você, aquele que não tem aliança com Deus não pode passar. O povo de Israel, que estava debaixo da direção de Deus, eles passaram em meio ao mar vermelho. Mas o povo de Faraó, que não tinha aliança com Deus, quando eles tentaram passar, o mar se fechou e eles sucumbiram ali em meio àquele mar. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, é para aquele que tem aliança com Deus. Nós passamos onde nenhuma outra pessoa passa, porque Deus está na nossa vida, louvado seja. Glória a Deus. Então Deus é aquele que faz a diferença na nossa vida. Deus é aquele que faz a diferença na vida do seu povo. Israel é a nação escolhida. Israel é o povo a qual Deus libertou do cativeiro. Semelhantemente como nós éramos escravos do pecado. O pecado dominava a nossa vida, mas um dia nós ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Nós ouvimos a palavra. Esta palavra gerou uma fé no nosso coração e esta fé nos conduziu a Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Salvador. E fomos libertos do império das trevas. Fomos libertos do domínio de Satanás, que representa aquele Faraó, representa o próprio diabo que oprimia o povo de Deus. Fomos libertos da força das trevas. Fomos libertos do pecado para andar na presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Somos libertos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Só quem é liberto por Jesus, dá uma linda salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas em meio a essa caminhada, irmão,
Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos força, nós encontramos um verdadeiro exemplo para perseverar, para seguir em frente e não desistir nunca jamais. Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você. Ele suportou o martírio do Calvário, ele suportou a cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por que ele suportou tudo isso? Por amor a mim, por amor a você, por amor a cada ser humano na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu de nós. Não. Também nós não devemos desistir dele. Devemos sempre procurar agradar a Deus. Jesus, uma certa feita, ele disse: Pai, tu me ouves porque eu faço sempre o que te agrada. Jesus sempre procurava agradar a Deus. Amém? Nós temos que sempre procurar agradar o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa maneira de viver. Amém? Somos sal, somos luz, somos nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que há de vir, daquele que nos chamou das trevas, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi? Foi Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Somos libertos, somos lavados, somos remidos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, Cristo seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Mas não podemos vacilar. Temos que viver cada dia na presença de Deus. O convite de Deus, irmão, para cada um de nós, é para nós vivermos cada dia na presença de Deus. Todos os dias nós temos que buscar o Senhor. Todos os dias, quando nós acordamos, temos que orar, falar com Ele, apresentar o nosso dia a Ele, pedir a direção dEle. Amém? Todo dia. Sempre procurando fazer o que é bom diante de Deus. Sempre procurando agradar a Deus. Pela fé que nós agradamos a Deus. A Bíblia diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê em Deus, crê que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Amém? Então nós agradamos a Deus pela fé, louvado seja o nome do Senhor. Aquela fé que nos leva a obedecer, a fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Não é fazer o que é bom aos nossos olhos. Porque se nós formos fazer o que é bom aos nossos olhos, irmão, um acha que talvez isso, o que é bom para mim, talvez não seja bom para o irmão. O que é bom para o irmão, talvez não seja bom para o outro irmão. Então nós temos que procurar fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo, diante de Deus. Porque lá em Isaías a palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Então nós temos sempre que procurar viver agradando a Deus, fazendo aquilo que é bom diante de Deus. Amém? Por quê? Porque o que Deus fala é maior do que nós pensamos. O que Deus nos orienta vai além da nossa limitação humana. Amém? E o que foi que aconteceu? Aqui em Juízes capítulo 6 fala algo sobre o povo de Israel. Aquele povo que foi um povo escolhido. O que ele diz? Porém, Juízes capítulo 6 versículo 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, o povo de Israel é o povo escolhido, né? É a nação biológica, os parentes de Jesus. Amém? Só que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Talvez o que eles praticaram aos olhos deles parecia bom. É aí que nós temos que ter cuidado. Tem coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas diante de Deus é reprovável. Amém? É reprovado. A palavra do Senhor diz: há caminhos para o homem que parecem bons aos seus olhos, mas o seu final é de morte. Então nós temos sempre que procurar fazer o que é justo, o que é reto, segundo o olhar de Deus. Pastor, como é que eu compreendo as coisas que Deus gosta, as coisas que agradam a Deus? Quando nós buscamos na palavra conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, louvado seja Deus.
6 de Juízes, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor nos deu nas mão dos midianitas por 7 anos. Eles pecaram contra o Senhor. O povo escolhido largaram a mão de servir a Deus. Fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o pecado foi o motivo do cativeiro. O pecado não escraviza. O pecado começa com a proposta de satisfação, de alegria, começa com a proposta de bem-estar, mas no final escraviza a vida do ser humano. A palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por que Deus ele reprova o pecado? Porque tudo que o pecado gera é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ele reprova o pecado, porque tudo que o pecado fez foi separar a criatura do Criador. Deus é o Criador, nós somos criados por Deus. O pecado distanciou o ser humano de Deus, e Deus não quer que nós vivamos distante dele. É tanto que quando nós lemos a palavra de Deus, lá em João capítulo 14, onde fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Sabe qual é o desejo de Deus? É que o povo dele venha habitar aonde ele habita. Jesus foi para o céu preparar lugar para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Salvador. Quem faz assim vai morar eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, Deus ele quer o seu povo perto dele. E o povo de Israel pecou, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o pecado afastou o povo de Deus. O pecado distanciou o ser humano de Deus. Por isso que Deus reprova o pecado. Desde que o pecado foi introduzido na raça humana, na humanidade, o que aconteceu? O homem ficou separado de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus não quis que isso continuasse. Deus propôs, Deus preparou o plano. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A humanidade estava afastada, estava distanciada, mas Deus não quer isso. Deus quer trazer para ele. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus sempre permanece fiel. Deus sempre permanece na sua posição. Deus sempre permanece no seu local de autoridade. O ser humano muda. O ser humano pode se distanciar de Deus, como pode se aproximar de Deus. Como é que o ser humano se distancia de Deus? Quando ele se voltaria a praticar o pecado. Quando mais envolvido com o pecado, mais distante ele fica de Deus. Quando mais ele ouve a palavra, se arrepende e abandona o pecado, mais ele se aproxima de Deus. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o pecado foi a causa do cativeiro. O pecado foi a causa da escravidão. O povo de Israel era para vencer todas as batalhas. O povo de Israel era para sempre triunfar, porque eles eram para ter sempre Deus com eles com Deus. Mas quando eles pecaram, Deus permitiu os midianitas se apoderar deles, lutar contra eles e escravizou eles por 7 anos. Juízes capítulo 6, versículo 2, olha só o que ele diz: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. E a palavra do Senhor diz no versículo 3, que tudo aquilo que Israel
perdeu a proteção de Deus. O pecado, irmão, tira a proteção de Deus da vida do ser humano. Né? Eles eram para ser fartos, para serem prósperos, mas quando eles pecaram, eles perderam a proteção de Deus. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu entendo que o anjo do Senhor vive em volta daquela pessoa que teme ao Senhor. O anjo do Senhor acampa, vive ao lado, ao redor da pessoa que teme, que obedece a Deus, porque temer a Deus, obedecer a Deus é uma aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus tem a proteção de Deus. Israel pecou, Deus tirou a proteção. Quando Satanás acusava Jó diante de Deus, teve um momento que Satanás disse assim também: o Senhor abençoou tudo que ele tem, o Senhor colocou uma cerca em volta dele. O que é cerca? É cerca, é proteção. A vida de Jó era protegida por Deus. O inimigo tocou em Jó, sim ou não? Mas para o inimigo tocar em Jó, foi preciso Deus permitir. E um detalhe muito importante que faz toda a diferença: o inimigo tocou em Jó com limitações. O inimigo não fez tudo o que quis, ele agiu dentro daquilo que Deus permitiu, né? Primeiro tocou na vida material de Jó, né? Todos os animais morreram, houve uma grande destruição, né? Depois o inimigo voltou e Jó não pecou. Aí o inimigo foi e disse: agora deixa eu tocar nele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, deixa eu tocar nele, e você vai ver se ele não vai te negar, se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus falou: vai, pode tocar nele, mas não tira-lhe a vida, mas poupa a vida dele. O diabo agiu com limitação, porque Jó tinha uma aliança com Deus. Amém? A Bíblia não fala que os filhos de Jó que morreram, filhos e filhas, tinham aliança com Deus, não. A Bíblia não fala que a mulher de Jó tinha aliança com Deus, não. Mas Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que agradava a Deus. Foi um dos primeiros homens da Bíblia que o próprio Deus dava testemunho dele. Deus dizia, Deus fala na palavra: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Louvado seja o Senhor. Um homem que tinha aliança com Deus. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem recompensa na sua alma. Nada vale mais do que a nossa vida com Deus. Deus tem que ser prioridade na minha vida, na tua vida e na vida de todo aquele que tem aliança com Ele. Louvado seja o Senhor. A fé que Deus quer que nós tenhamos nele é uma fé desafiadora. Porque quando a palavra de Deus diz assim: olha, aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Deus pegou logo aonde o ser humano mais ama, né? Se eu só estava para cada um, você dizer: eu amo meu pai, eu amo a minha mãe acima de tudo, né? Mas a fé que Deus quer que o seu servo tenha é uma fé desafiadora, é uma fé que transcende o natural e rompe para o espiritual, o sobrenatural. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Por quê? Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé que o crente ama a Deus acima de tudo. Se alguém amar a Deus acima de tudo, não vai estar desprezando o pai e mãe. Se nós amarmos a Deus acima de tudo, sabe o que acontece? Deus vai cuidar do seu pai, Deus vai cuidar da sua mãe, porque você tem uma aliança com Deus. Quando Deus chamou Noé, a geração de Noé, o justo, era abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Noé tinha aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e foram escravizados mais uma vez, né? E tudo que eles plantavam, que eles semeavam, os midianitas vinham e destruíam.
multidão de midianitas, os exércitos que oprimiam Israel. Mas isso não é tão importante. Se alguém está com aliança com Deus, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. O exército dos midianitas era numeroso, era uma grande multidão, mas se Israel não tivesse aliança com Deus, eles não teriam sido escravizados. O pecado foi a causa da destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui, irmão, no versículo 4, olha o que ele diz: e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, e nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5, capítulo 6 de Juízes: porque subiam com seus gatos e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel, versículo 6, capítulo 6 de Juízes, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, o povo de Deus perecendo por causa da desobediência. O povo de Deus empobreceu porque desonraram a Deus. Amém? E o que é que nós observamos? Quando eu estava preparando essa mensagem, quando chegou nesse versículo, eu senti muita presença de Deus no versículo 6. Porque fala que Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Mas a presença dos midianitas vieram contra eles porque eles deixaram Deus de lado e fizeram a vontade deles. Mas o final desse versículo, irmão, é muito libertador. Sabe por quê? Porque ainda que eu e você venha a pecar, ainda que eu e você venha a vacilar como povo de Deus, nós temos uma chance, nós temos uma vantagem sobre o nosso inimigo. Sabe qual é? Nós podemos nos consertar, nós podemos nos arrepender. Jesus disse: filhos, a palavra do Senhor diz: filhos, eu vos digo que não pequeis. Mas se alguém pecar, sabe o que acontece? Nós temos um advogado junto ao Pai, que é responsável pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. Nós temos um advogado que está de plantão há 24 horas para nos defender, para nos socorrer, para nos ajudar. Chama-se Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso advogado. Ainda que alguém venha a vacilar, a pecar, mas se arrepender e deixar, vai alcançar misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós temos vantagem contra o nosso inimigo, contra Satanás. Amém? Enquanto a vida, a esperança. Só não pode morrer desconcertado, só não pode morrer em pecado, porque senão perdeu a oportunidade. Mas enquanto está vivo, nem que seja nos últimos minutos, temos a oportunidade de se consertar. Quando Jesus foi crucificado no malfeitor à direita ou à esquerda? Um dos daqueles malfeitores disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estava bem pertinho daquele malfeitor morrer, mas ele recorreu a Jesus, aí não tinha vida nele, no malfeitor. Ele recorreu a Jesus no finalzinho da vida. Sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Era um malfeitor, estava perecendo por causa do pecado, mas recorreu a Jesus em vida, clamou ao Senhor, e Deus ouviu e atendeu. A palavra
se Israel empobrecer, o pecado empobrece. Se ligar para essa, Israel empobrecer, muito pela presença dos querubins. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Às vezes Deus permite situações, irmão, para nos corrigir. Israel pecou. Israel só da presença de Deus saía. O inimigo prevaleceu por um certo tempo, mas Israel clamou ao Senhor. Não deixe de clamar a Deus. Ore quando as coisas estão bem, e ore quando as coisas não estiverem muito bem. Israel clamou ao Senhor, e o que aconteceu? Versículo 7. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, versículo 8, capítulo 6 de Juízes, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse assim, olha o que o profeta falou, versículo 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós e vos dei a terra. Olha o que Deus falou através do profeta. Olha, eu libertei vocês do cativeiro egípcio, eu libertei vocês dos exércitos do Egito, de Faraó. Eu fiz tudo por vocês, mas vocês me abandonaram, né? Deus ainda expulsou, quando eles chegaram na terra que Deus prometeu, Deus expulsou, usou eles para expulsar os moradores de lá, para eles habitar na terra que manda leite e mel. Deus prometeu a terra para eles, sim ou não? Sim, só que a terra estava habitada, eles tinham que vir, lutar e conquistar. Às vezes Deus nos dá algo, mas nós temos que lutar e conquistar. Só que com um detalhe muito importante que faz toda a diferença: lutar e conquistar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sem abandonar o Senhor. Amém? Versículo 9: e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos os oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos ao Senhor. Deus tinha avisado, sim ou não? Tinha. Deus disse: olha, vocês não devem temer os deuses dos amorreus, os deuses falsos, vocês devem temer ao Senhor, e sempre vocês vão ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Israel empobreceu, sim ou não? Israel empobreceu, sim ou não? Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deus ele faz prosperar a vida daquele que teme a Ele. Se você ler o Salmo primeiro, que o irmão Flavinho leu no início do culto, você vai ver ali que no final do Salmo primeiro, o Salmo começa falando sobre atitudes que o bem-aventurado tem, não é? Bem-aventurado é o varão que não anda com conselhos íntimos, não se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece? Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e
satisfaz, quem nos dá verdadeira alegria, é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, capítulo 6. Então, Israel orou, Deus mandou o profeta, Deus falou através do profeta, que o cativeiro foi por causa dele deixar de ouvir a voz do Senhor. Irmão, nunca deixe de ouvir, de dar ouvidos à palavra de Deus. Nunca deixe de obedecer a palavra de Deus. Porque eu, você, cada um de nós, somos ovelhas de Jesus. Jesus é o nosso pastor, é o sumo pastor. Amém? Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Ninguém arrebata da minha mão e nunca hão de perecer. Amém? Então ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra é muito importante. O que é que fez Jesus desconhecer algumas pessoas que está escrito na palavra? Ele diz: nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. O pecado faz Jesus desconhecer alguém, mas a obediência torna pessoas simples em filhos de Deus. A obediência torna pessoas em servos de Deus. A obediência torna pessoas em amigos de Deus. Abraão creu em Deus e obedeceu, e isso lhe foi colocado como justiça, e se tornou o amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Deus é procurar obedecer a palavra de Deus, mesmo que tudo pareça ao contrário, mesmo que tudo esteja perdido. Olha só o que aconteceu, eu vou terminar já. Juízes capítulo 6, versículo 11. O povo clamou, Deus enviou o profeta falou aquilo que Deus mandou, e aí que foi a resposta da oração? O anjo fala com Gideão. Versículo 11, capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está onde? Em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Você sabia que os olhos de Deus estão por sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons? Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo conhece. Não há quem possa esconder algo de Deus. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, Ele tem todo poder. E Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus enviou o anjo, e o anjo ficou observando Israel. E o anjo viu que tinha um homem ali, que mesmo quando tudo parecia perdido, ele ainda estava perseverando na presença de Deus. Deus quer que nós venhamos perseverar em servir e estar na presença de Deus, mesmo que tudo pareça perdido. Nós estamos saindo de uma quarentena, passamos por um período difícil esse ano, que foi essa pandemia que assolou a terra. Amém? Mas nem por isso nós devemos perder a nossa aliança com Deus. Israel estava num momento difícil, tudo que eles plantavam, os midianitas iam destruir, eles empobreceram. Mas Deus enviou um anjo, e o anjo chegou lá e viu Gideão malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Sabe o que significa, irmão? Ainda havia alguém que tinha fé, ainda havia alguém perseverando, mesmo quando tudo parecia perdido. Veja só a palavra de Deus com relação a Gideão, por causa da atitude de Gideão. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Hoje é dia dos varões, o Senhor foi com Gideão, porque Gideão era com Deus, porque mesmo em meio à pobreza, Gideão não largava a mão de perseverar. A palavra do Senhor diz: aquele
Gideão malhando o trigo no lagar. Irmão, para malhar o trigo, o correto é malhar o trigo em um lugar espaçoso. Porque quando eles estão malhando o trigo, tem que ter uma ventilação para separar a palha do trigo. Então era errado malhar o trigo em um lugar fechado. Mas eles não podiam malhar o trigo em campo aberto, porque senão o inimigo ia ver os midianitas, iam ver, iam tomar, iam destruir. Mas Gideão teve uma estratégia: foi malhar o trigo no lagar, foi perseverar no lugar escondido, e Deus se agradou. O anjo chegou e disse, aqui no versículo 12: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é conosco, irmão, porque mesmo em meio a essa situação que nós passamos, nós ainda estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo? Por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, não é errado a gente parar um pouquinho para orar e perguntar para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Gideão falou com Deus: Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreviveu tão grande tribulação? Deus foi se agradar da pergunta de Gideão. Amém? A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, e o nosso Deus que nos ouve em secreto vai nos recompensar publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agradou da pergunta de Gideão. Amém? Porque Gideão não tinha entendido o porquê daquela tribulação, mas o cativeiro veio por causa da desobediência. Glória a Deus. E eu vou resumir. Versículo 3: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? O que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aí Deus falou com ele, para Gideão. Por que Deus falou isso para Gideão? Porque ele estava perseverando ainda. Ele ainda acreditava que Deus poderia mudar a situação. Mesmo quando tudo parecia difícil, continue crendo em Deus. Jó, quando estava nos momentos mais difíceis da sua vida, o que foi que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por sobre a terra. E ele disse: ai, meu Senhor, por que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse que era com ele. O Senhor falou que ia usar ele para libertar o povo. E ele disse: Senhor, como é que pode ser isso? Eu sou o menor na casa de meu pai. Não importa, irmão, se nós somos grandes ou pequenos. O que importa é se nós estamos com Deus. Com Deus é maioria no nosso nome do Senhor. Amém? Com Deus é maioria. Glória a Deus. E o Senhor disse: porquanto ele se é contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. E Deus deu um Gideão. Para quê? Para preparar o exército para lutar contra os midianitas. E ali que aconteceu, Gideão escolheu muita gente. E Deus disse: não, Gideão, você está indo com muita gente. Se você for com muita gente e vocês prevalecerem, o povo vai dizer que vocês venceram pela força de vocês. Eu estou simplificando. Deus disse: vai. Eles foram à água e escolheram dali 300 homens que pegaram a água e levaram a água à boca para beber. Com esses 300 o Senhor falou: com esses 300 você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E Gideão foi para a batalha. Como o pastor Luiz disse, pegaram ali as buzinas e tocaram as buzinas. Sabe o que aconteceu quando eles tocaram as buzinas? O exército inimigo, que era muito numeroso e extremo, começou a pegar diabos com os outros. E eles mesmos se destruíram. E eles mesmos foram derrotados. Sabe por quê? Porque
no altar, em obediência ao nosso Deus, porque o nosso Deus nos faz triunfar em Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. E Israel prevaleceu. Por quê? Porque se colocaram na presença de Deus. Versículo 22 do capítulo 7 de Juízes. Tocando, pois, os presentes das buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. O povo só precisou tocar a buzina, irmão. Quando tocava a buzina em Israel, era sinal de que a arca da aliança, de que ali o tabernáculo tinha que ser removido. Eles eram nômades, eles não tinham morada própria. Quando eles estavam no deserto, eles viviam só se mudando. Quando era se mudar, eles tocavam no chofar e o povo sabia que tinha que levantar e partir para outro lugar. Quando eles tocavam a buzina, era sinal que havia guerra, que o inimigo estava se levantando e eles tinham que guerrear. Eles tocavam a buzina e o exército inimigo levantou a espada um contra o outro e eles meio se destruíram, sem eles precisar lutar. Por quê? Porque Deus deu a vitória na mão deles. O Senhor é varão de guerra. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Deus. E aqui eu espero nessa mensagem. E eu quero deixar bem ressaltado que Deus é quem faz a diferença na nossa vida. O inimigo faz de tudo, irmão, para a gente desobedecer. Porque quando alguém desobedece, o inimigo ganha espaço para tocar naquela vida. Mas enquanto nós mantemos uma aliança com Deus, o próprio Deus habita conosco. Amém? Graças a Deus. Pastor, você tem alguma coisa para ensinar hoje? Paz do Senhor, irmãos.